J17 Talks no ar, mais um episódio especial, nessa edição falando sobre negócios, sobre empresas. E Zé Manuel, nós temos hoje um convidado muito especial conosco. Que vai compartilhar muitas informações e aprendizados valiosos. Nós temos aqui em nossa companhia hoje o Júnior Machado, que é CEO e fundador da Opus Tech, uma referência em cloud e internet. Ele está aqui em minha companhia e eu já gostaria de abrir entregando para ele um presente em nome do J17 Bank, que vai cuidar da sua saúde, da sua hidratação. Seja muito bem-vindo, Júnior. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo presente. Né? Estar hidratado é sempre bom. É verdade. Né? E com uma garrafinha dessa aqui agora, não tem desculpa. Autoridade. Né? Olha, esse aqui é padrão do seu head de marketing lá, que é o nosso amigo Alexandre Conte. Aliás, a gente quer abrir esse episódio agradecendo o Alexandre Conte por ter ajustado a sua agenda para que você viesse aqui fazer esse bate-papo, fazer essa conversa e trazer um pouco da sua história, que é muito inspiradora. Agora, eu fui lá no LinkedIn, stalkear o Júnior Machado e encontrei lá na sua descrição a seguinte frase: cristão, apaixonado por estratégia, apaixonado por filosofia e por pessoas, e por tudo o que constrói o legado. Pergunta pronta, né? Explica um pouco disso para nós, a gente falando de negócio, de dinheiro, de nuvens e trazendo um olhar diferenciado para a tua descrição. Então, Nascimento, o que a gente pode falar de uma frase complexa dessa para um empresário, vamos dizer assim, né? Tem muitas pessoas, empresários que têm um pouco de medo de se posicionar algumas coisas, quando até politicamente falando, porque isso pode trazer bônus e ônus, e também na parte de religião, espiritualidade, né? Eu nunca tive nenhum problema de me posicionar em nenhuma das duas, nas duas pautas, e então eu sempre... Eu tenho uma vida cristã ativa, né? Eu professo a minha fé dentro da empresa, professo a minha fé onde eu vou. Tenho uma paixão muito grande pela história da minha religião, pela história do cristianismo. E sou católico, né? E quando você começa a estudar o catolicismo, você começa a se apaixonar por outras coisas que são adjacentes ao catolicismo, né? Falando da vertente católica do cristianismo, que é a teologia e filosofia. E aí você começa a tirar muitos ensinamentos disso para dentro da sua vida em todos os âmbitos, né? Familiar, profissional e, claro, para dentro dos negócios. Então eu falo, dentro da filosofia a gente tem muitos livros ali hoje dentro de business, que ajuda... São livros aí que a gente pode falar de cabeceira de empresários e de gestores, e você pega aqueles ensinamentos, muitas vezes são apenas uma repetição de algo que foi falado há 1000 anos antes de Cristo. Sabe que, né? no meu capítulo do Entre Drones e Dinossauros, no 1, no capítulo 10, não é a Bíblia, tá? Mas é no capítulo 10, eu elenquei 20 características do que eu chamo de líder 7.0. E a base dessas características eu deixei para contar lá no final, porque senão é aquilo que você falou, o cara falou, veio falar sobre Bíblia, ou veio falar sobre espiritualidade, ou fé, ou religião. E não era o caso. Eu fui colocar uma lente de aumento em cima do que Salomão agiu, do que Davi fez, do que José do Egito, que para mim foi o maior CEO de todos os tempos, executou, né? Respondida essa questão, vamos falar de negócios, meu amigo? Mas há um ponto aqui que nós não podemos deixar passar. Independente de vínculo religioso, quando nós observamos o estilo de vida cristão, nós temos referências muito importantes sobre o papel do empreendedor. Qual que é o estilo que esse empreendedor pode utilizar para ter sucesso no seu negócio e fazer com que os seus colaboradores vivam em um ambiente de harmonia e produtividade? Quando nós observarmos um dos maiores líderes que já existiu na nossa história, nós entendemos que eles devem ser humildes, eles devem ser facilitadores,
Eles devem estar prontos para servir e colaborar, para destravar os problemas, para que os seus colaboradores consigam produzir. E ele deve ser sedento por conhecimento e gostar de ensinar. Uau. E quando nós deixamos os livros de filosofia e de teologia de lado nesse momento e vamos olhar para os melhores autores das literaturas de administração e gestão, como Peter Drucker, Kotler e todos os demais, nós vamos encontrar essas características como evidentes. Lembrando que na sessão passada, quando nós entrevistamos o nosso colega José D'Amigo Neto, ele havia citado de um trabalho que eles desenvolveram, conversaram com 3 importantes headhunters, perguntando qual que seria a característica mais importante atualmente de uma pessoa na posição de CEO. E todos foram unânimes em dizer que é a humildade. Olha. Então é assim que a gente constrói uma empresa de sucesso. Ela é feita por pessoas para entregar algum produto de valor agregado para outras pessoas. Muito bem. E as pessoas se relacionam. Esse é um ponto muito importante que a gente nunca deve deixar de lado. Então você, empreendedor, que está empreendendo, que está pensando em empreender, que já está aqui pensando no seu próximo IPO, seja da porta para dentro, centrado nas suas pessoas e nos seus colaboradores. E da porta para fora, centrado nas pessoas dos seus clientes. O seu atendente pode ser o super-herói do seu cliente. Olha que propósito importante. Aquela pessoa que está ligando no suporte porque não está conseguindo acessar o sistema, está enfrentando um problema terrível. Não é só um cliente chato te ligando. Você pode ser o super-herói dele e resolver o problema dele. E é assim que começam as relações simples no mundo de trabalho. Muito bom. Baseie-se pelo simples. Nascimento. E eu... Desculpa até, Pois não, só complementando. inspirados, né? Não, pode, depois... pode ser até quase oculto ou a missa de domingo, né? Uma mistura de filosofia, Não, sermão. tá. Agora, quando eu falo sobre empresários, às vezes a gente precisa passar aí um sermão aí no empresariado, porque às vezes a gente está pisando na bola valendo. Né? Que daí entra naquela proposta do legado, né? Então, eu acredito muito que o que vale nós, ser humanos, são o legado que nós deixamos por aqui. A gente tem um período, aí entra uma parte espiritual, a gente passa por um período aqui, e eu acho que o mais importante é aquilo que você construiu permanecer deixando um legado, né? E se a gente for pegar, voltando para o cristianismo, o legado que Jesus Cristo deixou é algo que... independente de religião, a mensagem dele foi revolucionária para a época, por isso que ele foi morto, né? E o legado que ele deixou é infinito, né? E que características desse líder, né? Um verdadeiro líder exponencial e que tinha muitas soft skills, né? Mais do que hard skills. Você estava falando ali de muitas coisas que a gente pega do livro de os provérbios, né? Provérbios é um livro fantástico de sabedoria, né? Ele te dá todas as diretrizes do que fazer e o que não fazer. Mas você tem nos 4 evangelhos, tem todos os princípios de liderança que você precisa. Eu acredito que se você ler os 4 evangélicos de um ponto de vista, não precisa ser espiritual, mas de você ver a liderança que Jesus Cristo exerceu e por que as pessoas seguem ele até hoje, é muito exemplo, né? O líder como um exemplo. Eu até li um livro, um dos primeiros livros que eu li sobre gestão era de um pastor protestante que chamava, eu não vou lembrar o nome do autor, mas são os 4 princípios da liderança de Jesus Cristo, que ele tira dos 4 evangelhos. E é fantástico, e você encontra isso realmente evidente na figura de Jesus Cristo. E aí você vai puxando, né? A filosofia, a religião puxa a teologia, que puxa a filosofia. Aí você começa a procurar alguns autores, como o professor José Manuel também falou, né? E você pega lá Andy Grove, por exemplo, no High Output Management, lá no Gestão de Alta Performance, que acho que é o livro em português. Ele tem uma frase dele que é célebre, que ele fala que existe 2 tipos de gestores, né, dentro da empresa. Aqueles que não só de gestores, mas 2 tipos de profissionais. Aqueles que não fazem porque não sabem ou porque não querem. Qualquer tipo de
de coisa fora disso não existe. Só tem esses dois tipos de profissionais dentro de uma empresa, ele fala no livro dele. Se você for voltar na filosofia, Immanuel Kant tem o princípio da maioridade intelectual do ser humano, que ele fala que o ser humano não faz porque não sabe ou porque não quer. Então, são coisas que... Você vai puxando esse novelo e vai encontrando, né? Então... Hoje a gente fala muito nessa questão motivacional, especialmente a literatura americana e o mundo dos negócios americano trata muito disso. E daí você, de novo, vai soltando esse rolinho, esse barbante, aí você vem e passa, até passar pelos bíblicos, pelos filósofos, pelos asiáticos, né? Mas nós temos alguns exemplos importantes. Primeiro, observe que nós não estamos falando de religião e espiritualidade, estamos falando de negócios. Vejam como nós podemos receber ótimos exemplos. Falando de literatura, eu quero trazer um exemplo para cá. Alguns anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, eu lá na Expo Gestão em Joinville, eu assisti a palestra de um cara chamado James Hunter, que havia escrito um livro com grande sucesso, chamado best-seller aqui no Brasil. Best-seller em vários lugares do mundo, O Monge Executivo, e que naquela palestra ele lançava o livro O Líder Servidor. E no meio da sua palestra, ele deixou escapar que o livro tinha uma conotação de base cristã, o que impressionou muitas pessoas. Então ele foi muito sutil no momento em que ele escreveu ambos os livros, buscando todas as referências bíblicas e a partir da jornada de Jesus Cristo para poder escrever todas aquelas histórias, mas sem deixar muito claro que ele tem um fundo bíblico, ele foi inspirado. Como existem várias outras literaturas pelas quais nós somos impactados com muita frequência e muitos filmes também. Não vou entrar aqui na história, mas depois eu posso comentar com vocês aí lá nos comentários, inclusive de super-heróis famosos, tem muitas coisas interessantes aqui que são um redesenho da literatura bíblica, dos escritos, que chegam aqui como uma fórmula de sucesso. Fórmula de sucesso. Boa. Quando o Júnior fala de deixar um legado, isso é tão importante porque é aquilo pelo qual seremos lembrados, não necessariamente depois que morrermos. Quais são os exemplos que nós deixamos dentro dos nossos ambientes de trabalho para que os nossos colegas, nossos subordinados, nossos pares tomem boas decisões quando você não está lá? Exatamente. Você entrega autonomia para que eles tomem boas decisões baseados no exemplo que você deixa. E lá no Opus Tech funciona dessa forma. Opa. Tem que funcionar, né? Esse é o propósito da cultura, né? A gente ter uma cultura forte, realmente os valores da empresa estarem como um vírus dentro do ambiente e todo mundo ser contaminado por isso, né? Bom. Então é exatamente isso, é as pessoas fazerem o que tem que ser feito dentro do nosso código de valores e condutas quando não tem ninguém vendo, né? Basicamente essa é a definição que eu mais gosto de cultura, né? Então é aquilo que as pessoas fazem que não estão vendo. Então a gente tem um trabalho de fortalecimento dessa cultura, tem um trabalho para selecionar, eu também sempre falo, não tem cultura certa ou cultura errada, né? Tem as pessoas certas para aquela cultura e as pessoas erradas para aquela cultura. Então, a gente procura sempre estar perto das pessoas que têm os mesmos valores e a gente tem um processo seletivo também muito rigoroso na parte de cultura, né? E até hoje, eu faço a última etapa da entrevista de cultura para garantir que todo mundo esteja alinhado com os valores da empresa. Interessante. É fundamental contratar caráter. Fit cultural, né? Caráter a gente não treina e a gente não forma, ele vem de berço. Agora, ensinar as pessoas a serem bons técnicos, bons engenheiros e bons profissionais, isso não é difícil. Agora, trazer uma pessoa de fora que tenha o fit cultural e que propague e semeie dentro daquela cultura com os seus pares, colaboradores subordinados, o mesmo pensamento crítico que você tem, isso é muito importante. Agora você, empreendedor que está aqui observando, independente do seu segmento,
todos os negócios são feitos de pessoas para pessoas. De novo, né? Você percebeu que a gente é amigo do professor Alexandre Conte, que é o teu head de marketing, né? Ele é muito fã do Philip Kotler, né? E agora o último livro do Kotler fala justamente isso, né? Human to human, de pessoas para pessoas. E você falando, me veio uma coisa muito forte aqui, né? Queria que você falasse, explicasse pra gente o que é a Opus Tech, com o que ela trabalha, como ela nasceu, porque ela é um sonho seu, né? A Opus é um sonho e é meu projeto de vida, né? Eu brinco sempre quando eu vou falar da história da Opus, é que eu não... É difícil você encontrar uma criança e você perguntar o que você quer ser quando crescer, e ela falar empresário. Você não vai escutar isso, empreendedor. Não, você vai escutar astronauta, jogador de futebol, né? Influencer. Hoje tá na moda falar que ia ser influencer, youtuber famoso, né? Eu lembro da minha sobrinha, o que você quer ser quando eu perguntava pra ela? Isso há uns 10 anos, um youtuber famoso, há uns 10 anos atrás, né? Que legal. E isso só tem aumentado nessa parte de influência digital, né? Mas eu não tinha essa pretensão. Mas eu sempre tive um influenciador dentro de casa que era meu irmão, né? Como é o nome dele? O meu irmão chama Patrick. Olha. E ele sempre quis essa área de tecnologia, né? Então, quando ele veio para Curitiba, antes da gente foi para estudar a parte de tecnologia. De onde vocês vieram? A gente estava morando em Chapecó quando veio para cá. Mas o nosso pai, ele era funcionário do Banco do Brasil, então a gente sempre foi meio nômade, porque ele era muito transferido e a gente percorreu. Eu com 8 anos, eu tinha morado em Abatiá, Santa Isabel do Oeste, eu nasci em Rondon. Então, olha, tinha rodado ali em Santa Catarina. Aí acabei indo para Santa Catarina e quando a gente veio para cá, ele veio primeiro para estudar e eu... era muito influenciado pela minha mãe, pelo meu pai, a medicina, né? Então, era meu sonho, era ser médico, né? Dr. Júnior Machado. Dr. Júnior Machado. Dirija-se à enfermaria. Né? Então, eu cresci com esse sonho, que acho que é um sonho padrão de criança também, né? E meu irmão ele tinha muita certeza do que ele queria, era área de tecnologia, começou a estudar, ele começou a se especializar em uma ferramenta bem específica da Microsoft, e ele virou referência nisso. E dentro disso ele estudava para certificações da Microsoft. Então, quando eu tinha lá meus 9, 10 anos, ele chegava, ele ia estudar para as provas, ele passava para mim. E ele sempre foi muito didático. Então, tinha coisa que eu entendia, tinha coisa que eu não entendia, mas eu comecei a ter um contato... Foi educado pelo Patrick. Exatamente, fui educado por ele. E eu já com 12 anos, já tinha um conhecimento bom em redes, em infraestrutura. Tanto é que também ele tinha um cliente lá que às vezes ele trabalhava, ele tinha uma empresa e ele trabalhava numa empresa na privada e ele tinha alguns clientes que ele prestava consultorias. E ele me largava às vezes para ir lá. Exploração do trabalho infantil, viu, Patrick? Seguinte, tem que pagar aí os atrasados aí pro irmão. E formatar máquina e cuidar de servidores até muitas vezes. Então eu estava muito inserido nesse mundo, mas não pensava em seguir carreira. E até tem uma história que o meu primeiro empreendimento, né, foi com 12 anos. Foi junto com o meu irmão, foi com 12 anos que a gente tinha um problema que era internet, né? A nossa internet era discada. E então a gente tinha algumas regras para poder usar essa internet, que era só depois da meia-noite, né? E tinha alguns problemas, era muito lento. Você pagava o pulso da ligação telefônica. O telefone ficava ocupado, né? E a gente então tinha essa limitação e era muito lento e nosso discador era aquele discador gratuito, caía com muita frequência. Um barulho na primeira ligação. É aquilo que entrega a idade da gente, né? Eu vi isso num vídeo. Eu falei no século passado que os nossos antepassados faziam isso. Verdade. E o que aconteceu? O meu irmão, ele já trabalhava em uma empresa grande, se eu não me engano, ele estava na TIM na época. E ele acabou que ele chegou e falou: cara, tem internet de banda larga agora, 5 mega. ADSL. ADSL, é rápido pra caramba, só que é muito caro. Coisa nunca vista. Não, e assim, ele falou, é muito caro, sem chance. Aí a gente conversando, falei, por que a gente não pega
aqui, contrata aqui em casa, convence a mãe a contratar e a gente espalha pro prédio. Uau, Divide isso, criou um rateia. hub. Ah, daí vai lá a gente, Virou um provedor. né? Viramos um provedor, né? Claro que a gente não tinha licença da Anatel, nem Sim. sabia que precisava, não tinha CNPJ, nada. A gente simplesmente pegou e foi passando a cada 3 andares, tinha um chaffer assim da TV a cabo, das operadoras de TV a cabo. A gente colocou um hubzinho lá e saímos batendo nas portas. Quem quer internet é R$50 por mês. Uau, Né? parabéns, hein? E assim nasce Os o empreendedores de empreendedor. sucesso. Que história, hein? E que foi muito engraçado que a Nossa. gente demorou para convencer a mãe a contratar, porque era muito caro e a Uhum. gente não tinha uma condição financeira privilegiada. Storytelling pronto esse, hein? E a gente saiu instalando essa internet. Dos 80 moradores do prédio, 70 tinha. Fez a conta? Né? Uau! 7 vezes 5. 3.500. Pá. A gente tinha Genial, uma... sensacional. Genial. Agora é só pegar o Adorei. prédio da vizinhança. Adorei. E Gostei não, também. e depois a gente foi convidado a passar, só que a gente não quis ali, tava tranquilo ali com, né? Resolvemos nosso problema na época, então a gente pegou bastante realmente morador aí do prédio, ficamos um bom tempo com essa internet ainda, né? Ficamos ali um bom tempo. E aí eu fui... ele continuou, né? Ele ganhou uma referência no mercado, o nome dele nessa tecnologia. E eu fui estudar para medicina. Acabou que... Ah, você se formou em medicina? Não, Começou a estudar? não me formei. Comecei a estudar... Aguentou quantos anos na medicina? Eu não cheguei a cursar. Ah, não chegou? Não cheguei não consegui passar numa federal e passei na PUC, mas a gente não tinha condições. Sim, tinha que cabear muito celular, não muita dava. internet para poder pagar a mensalidade. E a minha segunda opção quando eu passei na PUC era a engenharia química. A engenharia química eu consegui uma bolsa lá, de uma parte também, e eu fui cursar engenharia química. E aí, meu irmão insistindo para eu ir para a área de tecnologia, porque a gente tinha uma afinidade, a gente sempre conversou muito sobre o futuro e ele sempre olhou que tecnologia era o futuro, a área de tecnologia sempre ia ter muita oportunidade de trabalho e de desenvolvimento. E aí, eu querendo ir... O meu irmão virou uma figura paterna para mim, então você às vezes quer descolar um pouco da figura paterna. Você tem aquela fase do adolescente meio rebelde, não quero ser igual Acho meu que eu pai. Vou trilhar meu caminho. Vou trilhar meu caminho. Eu queria ver até onde que eu conseguia ir também. Só que eu comecei a olhar muito pro mercado de engenharia, química, vi que era um mercado muito nichado, as oportunidades iam ser tão boas e eu ia demorar muito para começar a trabalhar. E Ia ser empregado? Ia ser empregado, provavelmente. Poderia até empreender, mas é mais difícil. E o meu ponto de chave é porque eu, como todo adolescente ali naquela fase dos 17, 18 anos, que um rapaz médio dessa idade, assim, que é carro, né? E apaixonado por carro. E eu tava indo... Ainda mais no interior, né? E aí eu tava entrando eu tinha uma Bis comprada com o dinheiro da internet, né? Olha... E eu tava entrando no portão 3 da PUC, cheio daquela sacolinha de plástico amarrada, tava chovendo pra caramba no pé. Me passa um Golf do meu lado, mas me lava assim. Aí eu falei, cara, não dá. Eu não vou aguentar sem poder trabalhar, eu preciso comprar um carro pra mim. Dei meia volta, fui pra casa, falei com meu irmão, falei, cara, você consegue um emprego pra mim se eu mudar pra área de tecnologia? Não, amanhã você tá empregado. Nossa! E aí eu voltei pra PUC e troquei meu curso para rede de computadores. Que legal, hein? Então, eu comecei nesse caminho assim. Da Bis você foi para que carro? Já que eu gosto de carro. Eu tive um Celta. Ah, muito bem. Começou bem, né? Tive um Celta. E agora que você já se tornou o dono das nuvens, isso é importante, né? Como você tem convencido outros empresários e gestores também a migrarem para as nuvens? Porque a sua história ela é muito importante. Ela traz parte do seu aprendizado, uma oportunidade de trabalho, onde você ingressou nesse mercado e hoje você tem um negócio que pode colocar em prática todo esse conhecimento para ajudar outras empresas. Isso é muito relevante. Hoje o convencimento de trazer as empresas para a nuvem, ele está cada vez mais simples e fácil. Quando a gente começou com nuvem lá em 2013, né, a Opus começou em 2016, mas a outra empresa que a gente tinha
ela já tinha serviços em nuvem e a gente começou em 2013. Junto com o Patrick. Junto com o Patrick. Quero saber do Patrick, né? Quero saber do Patrick. Então, a gente acabou fundando uma empresa de serviço junto em 2011. Legal. Né? E depois que a gente se encontrou no caminho e fundamos essa empresa de serviço, onde a gente prestava consultoria e suporte para as empresas. Em 2013, a gente viu que a nuvem ia ser uma realidade no futuro, né? E a gente decidiu investir. Então, também a gente acabou investindo, criando um pequeno data center e oferecendo esses serviços para os nossos clientes de base, né? Que a gente tinha na nossa base. Ali era mais complicado, porque a nuvem ainda era algo muito místico e a cultura ainda não mudou 100%, mas o empresário tem aquela sensação de que quando tá debaixo do próprio olho, tá mais seguro. Pô, tá aqui, tá dentro da minha casa, da minha empresa. Tá acessível, tô alcançando. Tô vendo a luzinha piscar aqui. É um pouco geracional isso, né? Porque eu quero ter o meu notebook do lado, daí a memória estoura, eu compro um HD externo e deixo do lado ali de fora. Ninguém mexe aqui, ninguém tira daqui, né? Lê do engano. E hoje é muito mais simples a gente convencer, porque a própria cultura tem mudado e existe muita informação e educação sobre a importância dos dados. Então, tudo para a gente começa na importância dos dados, né? Eu sempre falo que os dados são o combustível das empresas nessa geração. Né? Não tem como você ter empresa e não ter dados. A sua empresa não vai ser próspera se você não tiver decisão baseada em dados. Né? Então, qual que é a importância que você dá para esses dados, né? Como é que esses dados estão sendo manipulados, como eles estão sendo tratados, como eles estão sendo armazenados. Então, isso, o empresário, ele já está usando nuvem no celular, ele já está usando nuvem em outros dispositivos, em casa. Então, ele levar isso para dentro da empresa fica mais fácil, ele entender a importância desses dados criar também. Essa cultura e informar. Mas é preciso fazer, usando aí um termo católico, um catecismo, né? Praticamente, daí essa é a missão do nosso amigo Conte também, né? Que é educar o mercado aí um pouco mais, né? A evangelização nesse tema não é algo novo e o termo também não é. Primeira vez que eu me envolvi com cloud foi ali no século passado, em 1998. Tem algumas histórias aí de migração para cloud e ali era muito restrito a grupos menores. Logo no início dos anos 2000, que eu vim aqui inclusive para Curitiba para uma empresa trazido pela Intel, onde nós ajudávamos a desenvolver firmwares e sistemas operacionais para servidores que hoje são conhecidos, os 64 bits da Intel, específicos para data centers, onde nós participávamos de eventos ao redor do mundo, explicando para vários fabricantes, ainda nem as empresas, como seria importante todos eles se prepararem para o modelo de data center centralizado, com uma computação distribuída. E aí, algum tempo depois, eu fui para a DataSul, hoje TOTUS, onde nós, em 2002, se não me engano, nós criamos o primeiro SaaS, o primeiro Software as a Service, e ali nós iniciamos um processo de evangelização junto com a Oracle, Microsoft, Progress, IBM, tinha a Sun Microsystems, tinha mais algumas empresas ali onde todos nós nos juntamos para evangelizar o mundo em relação à cultura do software as a service e do cloud. E foi um momento muito complicado, porque nós esbarrávamos com barreiras muito simples. E barreiras que existem até hoje. Então, muito embora tenhamos quebrado pedra lá atrás, e eu lembro que a Microsoft até hoje tem, se você procurar no LinkedIn, você vai encontrar o Software Evangelist. Olha! A Microsoft tem esse cargo já há décadas, o evangelista. Então, ele era um pré-venda que ele ia lá na empresa, ele te explicava como funcionava, falava sobre o retorno do investimento, as grandes vantagens. E os casos de sucesso das empresas que mudaram para cloud e levaram seus softwares. Eu tenho grandes amigos no negócio, um abraço, Maurício Fernandes, da Dédalos, temos várias histórias aí, talvez grande parte do meu network está aí espalhado entre a AWS, Kleber Moraes, meu amigo pessoal, presidente da AWS, a gente tem vários aqui agora conhecendo o Júnior também.
é um caminho sem volta. Uhum. Só que as restrições, barreiras e objeções, elas continuam existindo. Só que elas são diferentes dessas todas que eu contei para vocês, lá do final dos anos 2000, do início dos anos do final dos anos 90, início dos anos 2000. No J17, assim como em vários outros bancos, ainda que não tenhamos sistemas legados, nós temos sistemas internos. E sempre é um desafio discutir, levar isso para fora. E hoje, cada vez melhor do que já foi anteriormente, a governança de dados é um negócio importante. O Júnior pode falar isso para nós também. Qual que é a vantagem de uma empresa? A gente sabe de toda dificuldade. Mas nós que caminhamos aí, sei lá, 25, 30 anos nesse mercado de cloud, conseguimos colecionar milhares de casos de sucesso inquestionáveis. Mas é importante a gente trazer aqui, até para algumas pessoas, empresas que estão nos acompanhando, que você, mesmo que não esteja percebendo, você está utilizando aqui no seu celular tudo na nuvem. Vários serviços que você está utilizando são as a service. Mas você que pode ter sistemas internos, nem imagina que você pode ter muito mais segurança e confiabilidade quando você leva o seu sistema para fora. Nós temos nuvens muito populares hoje em dia. O Azure da Microsoft, a AWS da Amazon, Google Cloud e algumas outras menores. Mas essas são algumas das nuvens populares. Não existem apenas esses fornecedores. Nós temos fornecedores locais e bastante verticalizados. E para isso que a gente trouxe aqui o Júnior, para mostrar para vocês quais são principalmente os diferenciais de governança que justificariam que você desligasse aquele servidor que está dentro da sua empresa e levasse para um ambiente de altíssima segurança. Média, baixa ou alta segurança, Júnior? Alta, altíssima, né? A gente tem que se preocupar, a gente tem que sempre se preocupar qual que é o próximo passo de segurança. Então a gente dorme pensando em segurança e acorda pensando em segurança, né? E é muito importante isso que você falou, professor, porque nesse mundo que a gente está, nesse contexto geopolítico que a gente vive, a tendência de cyberataques vem aumentando, né? E a gente vem sofrendo, né? O Brasil tem um histórico de sofrer ataques cibernéticos com frequência, constantes. Né? Por quê? Porque a gente tem os hackers, eles estudam comportamento. O professor Alexandre Conte mostrou pra gente, né? E trouxe um dado aqui que 365 milhões de tentativas de ataques em empresas brasileiras em 2024. É muito importante lembrar que esses são os dados que foram revelados. Agora, por exemplo, nós no J17, nós não revelamos a nossa topologia de cibersegurança e nem quem são os nossos fornecedores, porque esse é um segredo estratégico. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que o ladrão de banco hoje não é mais aquele cara que chega de capuz e arrombando a porta da agência de metralhadora. Ele é um garoto que está conectado jogando Fortnite numa tela, no Discord em outra, e com um monte de robozinho tentando invadir a nossa infraestrutura o dia inteiro batendo lá nos nossos servidores. Quantas invasões a gente tem por dia? Eu não consigo dizer em números, porque elas são constantes. E aí eu não consigo, dentro da minha infraestrutura, ter os equipamentos e servidores, porque eu teria que ter um exército cibernético que eu não consigo pagar. Agora, dentro de um data center, de uma cloud pública, você encontra. E aí vem a grande vantagem da governança dentro da cloud, Júnior. Porque aí você entra num conceito de economia em escala, né? Então quando você vai para uma cloud privada, existe o conceito de cloud pública e a privada, né? A cloud pública como a Amazon, Azure, Google são grandes, as big techs, e elas têm uma plataforma muito estável, muito segura, mas você precisa de um profissional para cuidar ainda da segurança para você, porque eles te entregam os serviços cru. E você precisa ou contratar um broker deles, que são empresas especializadas, com certificado, com profissionais certificados para fazer a segurança, ou você precisa ter esse profissional interno e ir no mercado buscar, e geralmente são profissionais caros, né? Como você falou, você tem que criar um exército ali.
Quando você traz para uma cloud como a Opus, né, uma cloud privada, aqui você já tem esse profissional que está cuidando da parte da segurança de perímetro para você, que ele já vai olhar... Guardião. Já tem um guardião, você já tem uma equipe olhando, monitoramento, ferramentas que são caras, licenciamento de softwares que são caros. Tudo isso embarcado na tua infraestrutura. E você não precisa cuidar disso. Claro, a parte de segurança ela é um trabalho contínuo e ela é feita a 4 mãos. Você ainda precisa ter uma conscientização do teu público interno, dos teus colaboradores, né? Porque você fecha tudo, mas o cara vai lá, recebe um e-mail e clica no e-mail. Não tem muito o que fazer, né? Então, é um trabalho de conscientização interna também, mas essa parte que é muito cara e exige investimento e faz parte da governança dos dados, né? Que é a camada de segurança, você está terceirizando isso para uma empresa que vive disso. Numa das suas palestras que eu acompanhei, me chamou muita atenção quando você falou o seguinte: na atualidade, não se trata mais... de ser ou não invadido, de ser ou não hackeado, né? De ter problema de cibersegurança. A grande questão é quando. Quando, né? Então, se eu não me engano, 78% das empresas já tiveram perda do Brasil, já tiveram perda de dados por algum tipo de cyberataque, né? E então, grandes empresas, às vezes, né? Você vê tem empresa que ela gasta um dinheiro em gestão de crise para não vazar para o mercado que ela foi invadida, porque dá vergonha, né? E ainda existem implicações legais hoje, né? Então, só para você entender como as implicações legais mudaram o mercado de cyberterrorismo, né? Antigamente, quando você era invadido por um ataque chamado ransomware, que é o ataque onde é sequestrado os teus dados, eles criptografam os seus dados e você tem que pagar para ter a chave de descriptografia. Antigamente, eles pediam frações de Bitcoin, né, de resgate. Então, você tinha teus dados criptografados, sei lá, pagava 15, 20 mil reais e teus dados eram liberados, né? Hoje, eles estão pedindo a partir de 1 ou 2 bitcoins. Por quê? Porque eles sabem que não é só você pagar, né, e receber teus dados, eles não divulgarem esses dados, porque se eles divulgarem esses dados que são vazados... Vira uma outra riqueza lá na frente para o bandido, né? A imagem é muito grande. Hoje, por exemplo, no nosso segmento... nós somos obrigados a revelar para o Banco Central se houve um vazamento de chaves Pix, por exemplo. E isso traz um dano gigantesco para a imagem, reputação. Então, há uma quadrilha, você falou em 2 bitcoins, de quadrilhas trazendo... Hoje 2 bitcoins está na casa de $1 milhão. $200 mil, mais ou menos, $250 mil. Existem grana, quadrilhas hoje tentando entrar nos sistemas de todos os bancos para poder pegar essas bases, porque sabe que podem revelar para o Banco Central e te expor. Então, o que é mais barato? Pagar esse resgate, esse blackmail, ou efetivamente remediar? Cibersegurança é um negócio muito complexo hoje. A gente não está falando somente sobre a segurança de ataques, quando nós falamos de governança. Aí vale a pena você tratar para as pessoas que estão aqui, porque independente do tamanho da sua empresa, lembra que a gente já falou isso aqui em episódios anteriores, você pode ser uma empresa com R$500 na conta e 2 funcionários, você tem que ter o básico muito bem feito. Um pequeno plano de negócios para saber o básico. E você precisa ter também o básico de governança. Agora, quando você começa a extrapolar e profissionalizar e levar o seu negócio para a nuvem, isso você também não precisa ser gigantesco, ok? A governança básica já é entregue no pacote para você. E uma das coisas que são inegociáveis é a continuidade do seu negócio. Você teve um problema que talvez não tenha nem sido relacionado à invasão, ou talvez o seu funcionário clicou no e-mail, ou algum dado corrompeu, ou alguém fez um registro errado. Todo mundo já ouviu falar de backup. Isso também é básico. Mas vamos falar de uma coisa chamada disaster recovery. Vamos falar de uma coisa chamada redundância, site backup. E tem mais algumas sopinhas de letrinhas que são importantes no quesito segurança, porque quando nós falamos de segurança e governança, todo mundo imagina, claro, aquilo que a gente falou aqui, que é invasão, ataque, ransomware. Sim, isso tudo é muito importante. Só que existem outras coisas muito importantes que a gente não pode deixar de falar. Júnior, na sua opinião, quais delas são importantes? Então, José,
a gente não consegue listar quais são mais ou menos, né? Mas tem uma série de fatores importantes. Você destacou imperícia humana. Imperícia humana pode acontecer a qualquer momento. Você pode pagar, deletar um dado, né? Erro de máquina. A tua máquina pode falhar, né? Aí vem a questão. Eu tenho garantia do meu servidor, né? Eu comprei com garantia, mas quanto tempo que vai ser reposta essa peça? Quanto tempo que você vai ficar parado? E teu faturamento, caminhão que não sai, né? Se é varejo. Varejo, eu costumo dizer que ainda é mais dinâmico, porque se você perdeu aquela venda, o concorrente ganhou, né? Então, tem vários fatores que a gente pode listar que são importantes para você levar em consideração para ter um plano de continuidade de negócio, que é um disaster recovery, né? E então, isso também não é um privilégio de grandes empresas. Claro, quando a gente escuta os investimentos que as grandes empresas fazem para isso, assusta. Mas quando você migra para um modelo de cloud, você paga pelo que você está usando. Sob demanda. Sobre demanda. E sempre um valor muito justo. Muito justo. Então, e uma questão de um plano de continuidade de negócio, né? A gente tem até um produto para isso que a gente chama de Smart Mirror, que eu consigo replicar qualquer ambiente, sendo ele local, ou você está em outra nuvem, replicar para minha nuvem também, para você ter uma continuidade na nossa nuvem. Você paga uma taxa pequena, muito baixa de manutenção daquele ambiente com a gente, e você só vai pagar o uso quando for usar. Como um seguro. É um seguro. Ou seja, estou rodando, tá tudo rodando, funcionando super bem. Aconteceu alguma coisa imprevista, então eu não consigo prever. Mas eu consigo prever a contingência. Então, o ambiente da Opus Tech consegue assumir a minha operação caso algum ambiente principal falhe. Isso é tempo e dinheiro, é reputação. E é você ter a previsibilidade que o teu negócio realmente nunca vai parar por infraestrutura. O que eu costumo dizer é que... Agora, se for dentro da tua empresa, o servidor estiver lá, você tem no-break, eu tenho 5 no-breaks, vai aguentar 1 hora, e aí? A energia só volta amanhã. Né? E isso acontece. Muito. Né? Porque a gente fala, no Brasil a gente não tem nenhum problema de energia. Nós temos uma matriz energética abundante e limpa. Mas nós temos um problema de distribuição. Mas quando ela vem, né? De distribuição, nós temos um grande problema. Então, isso não é realmente... A gente estava agora mesmo no escritório, né? Que o data center não fica no mesmo prédio do escritório. E a gente teve lá uma oscilação de energia no escritório, que fica aqui no coração do Batel. Então, ninguém está livre disso. O meu pai falava o seguinte, que um gato, você que gosta de gato, fez xixi no asfalto, a luz apaga. Né? Esses dias que deu um temporal aqui em Curitiba, fez pau. Você lembra da época que deu um ciclone bomba aqui em Curitiba? Tinha um ciclone bomba. Teve em Santa Catarina, teve aqui também. Várias regiões aqui de Curitiba ficaram sem energia por horas, foi mais de 12, foram 18 horas. E todos os data centers de Curitiba também pararam. O que nós estamos não parou. Então as empresas que estavam com a gente naquele momento não pararam por energia. Isso é um case de sucesso. E isso é um valor que você entrega para o seu cliente. Com certeza. Muito importante contar isso, porque o plano de recuperação de negócios que a gente conhece como disaster recovery, que é a recuperação, tem algumas variáveis. Primeiro, quanto tempo demora para recuperar se for necessário? Mas se eu tenho um bom plano de continuidade de negócio, eu não preciso recuperar porque não para. Não para. E aí você tem o seu plano de continuidade de negócio. A gente tem o nosso plano de continuidade de negócio. A gente tem um data center em Miami, né, que é a réplica do data center daqui. E agora nós estamos abrindo o 3º data center em São Paulo. Olha. Né? Então agora a gente também está indo para São Paulo. Vamos ter um data center lá Tier 3, com todas a Tier é o nível de certificação do data center, quer dizer, o quão robusto ele é e para que tipo de consequência, desastre ele está preparado. Segurança física, por exemplo, se ele é tudo automatizado. Vale a pena vocês pesquisarem na internet vídeos e fotos de segurança, e a OpsTech certamente pode te mostrar. Existem data centers que não tem pessoas dentro. E se acontecer um curto-circuito, é exalado um gás que é extinguente, ele retira o oxigênio do ambiente e acaba com qualquer foco de incêndio e faísca que pode existir. O FB200, né? Exato, é espetacular. Estamos aprendendo aqui, amigo. Estamos indo para o final do nosso episódio.
Notícias boas, notícias de informação. Quero que você guarde aí, veja se você tem uma pergunta para a gente caminhar no final. Mas eu fiquei curioso a respeito da Opus Tech hoje. Quero saber mais a respeito do seu irmão, se ele continua no projeto, não continua no projeto, é sócio ou não, porque foi uma história bonita que você nos contou, né? Ele é o grande influenciador, assim, o grande responsável por eu ter empreendido, né? A gente tomou rumos diferentes em 2018, a gente acabou... Mas ele está em tecnologia? Ele está em tecnologia ainda, ufa, né? Não tem seu... como. Como é o nome que você Patrick. falou? Se o Patrick não estivesse em tecnologia, a gente tinha que ligar para ele, Patrick. Mas a gente tomou rumos diferentes, mas tudo certo, né? Acontece. Sim, né? São negócios. E a Opus Tech hoje, para quem vocês trabalham, quem pode entrar em contato, como que as pessoas fazem para falar com vocês? Tem uma coisa muito interessante, né? Esse olhar de clientes que vocês têm, quem é o cliente que vocês atendem? Porque tem uma gama muito grande, tem desde o pequenininho até o gigantão. Sim, cloud, nosso papel é democratizar o cloud, né? Então, é acabar com essa mística de que cloud, nuvem, são só para as big, são só para as grandes empresas. Então, nós temos empresas com faturamento anual de R$100 mil por mês até 3,5 bi, né? A gente está fechando um grande cliente agora listado também, então a gente atende qualquer tamanho de cliente. Quem quiser saber mais sobre a gente pode nos seguir nas redes sociais, né? Também acessar nosso site, contatar nosso time comercial. A gente tem um time lá muito bacana para atender e orientar. Eu falo que a nossa grande missão e o nosso grande desafio é fazer com que os empresários entendam que a tecnologia como infraestrutura é commodity e essa pode ser terceirizada, né? Que nosso papel é esse. E conscientizar o empresário que a tecnologia para as empresas deles tem que ser algo estratégico. Como eles vão utilizar os dados que têm de maneira estratégica para se diferenciar no mercado e dos seus concorrentes ou trazer novas inovações também para se diferenciar e serem mais eficientes. A infraestrutura, servidor, segurança, backup, isso deixa com a gente que a gente cuida, né? E a gente... está disponível para qualquer pessoa que queira conversar com a gente, ir lá tomar um café com a gente. A gente também gosta muito de visitar e conhecer as operações, conhecer as empresas. Tô sabendo. Esses dias eu vi que precisamos ir lá visitá-los. Não fomos convidados ainda, tá? Mas teremos, eu acho que teremos sim. Uma visita técnica, provavelmente, para fazer com os colegas empreendedores executivos. Agora eu cheguei lá, vi aí pelas redes tal, a expectativa da chegada de um cliente que ia fazer uma visita, café, suco, pão de queijo. A gente mima, bem. Foco nas pessoas, isso é muito importante. Júnior, um pitch rápido para nós. Todo mundo que vem aqui, a gente pede um pitch porque nós queremos inspirar aquele cara que está aqui assistindo agora, que pensa em empreender. Você tem que ter claramente a oferta que você tem na sua cabeça, o problema que você resolve e o resultado que você proporciona para o seu cliente. E nesse momento, o Júnior vai fazer um rápido pitch para nós sobre o valor agregado da Opus Tech e por que eu tenho que fazer negócio com a Opus Tech. Bom, a Opus Tech é uma empresa que nasceu com o propósito de servir, né? Então, o cliente pra gente, a gente sempre fala que o cliente ele não tem razão, ele é a razão. Então, o nosso propósito de servir e calçar o sapato do cliente, entender aonde aperta. E eu brinco que a gente tem um bando de pessoa maluca que acorda todo dia pensando como é que a gente vai impressionar o cliente. Esse é o nosso maior diferencial. É a gente realmente olhar para as empresas, entender a necessidade de cada empresa. É não fazer uma venda por venda. É vender a necessidade e ter a certeza que os dados dos nossos clientes estão bem protegidos, estão sempre disponíveis, com alta performance, né? E tudo isso com um atendimento 100% humanizado e um atendimento que se preocupa realmente. Alguém que você vai ligar sempre na Opus e vai ter alguém preocupado com o teu ambiente, com os teus dados, com os teus problemas, e não aquele atendimento robotizado, não um chat. Realmente, esse é o nosso propósito, né? É entregar o valor no atendimento. A gente brinca que o cloud pra gente é lata, é commodity, né? No final é tudo servidor rodando em algum lugar. Isso que é nuvem, né?
E o que a gente se destaca e a gente o nosso diferencial é realmente esse atendimento próximo e humanizado. Olha que bacana, protagonismo das pessoas e respeito com o cliente. Isso é muito importante, mais importante do que qualquer outra entrega que possa ser um commodity, porque isso jamais será comoditizado. José Nascimento. Falamos de presente, você falou de uma forma muito especial. E o futuro da Opus Tech? Como que você vê, como que você pensa? Nesse mundo aí tão VUCA e tão cheio de inteligências como a gente tem visto até agora. Falar de futuro na área de tecnologia é um desafio enorme, né? Que as coisas mudam todos os dias, mas nós temos um planejamento bem consistente, bem sólido, né? A Opus, dentro do nosso planejamento estratégico, nós queremos ser líderes do Sul até 2027 e a gente caminha bem para isso. Nosso share de mercado já está bem próximo de a gente ser uma referência realmente incontestável aqui no Sul. E até 2030 a gente quer ser um dos protagonistas em cloud privada do país, né? Isso também a gente está abrindo novos data centers, né? Para a gente ter presença nacional em data center e estar próximos de cada região, para sempre entregar a melhor experiência, menor latência, né? Em cada região. E também estamos com o planejamento de expandir para a América Latina, né? Bom. E em paralelo também, estamos com uma área de inovação dentro da empresa, que estamos olhando para novos produtos, que tem coisas novas vindo por aí. E o nosso objetivo realmente até 2030 não é só ser uma empresa de cloud, né? O cloud vai ser apenas mais um produto no nosso portfólio. Então, a gente quer se posicionar como uma empresa de tecnologia e soluções, né? Então, a gente tem algumas coisas bem legais aí no forno aí para sair, alguns produtos bem bacanas aí para as empresas. E você, nosso colega empreendedor que está nos assistindo, vai associar essa fala do Júnior agora, que foi super assertiva. Diversificação é a chave do sucesso do seu negócio. Distribua os ovos em cestas diferentes. Quando a gente fala do nosso negócio no mercado banking, você ter produtos diferentes para atender necessidades diferentes vão ser fundamentais para o sucesso e o crescimento da sua empresa. Uma conversa fantástica com Ótima. o Júnior Machado, fundador e CEO da Opus Tech. E muita coisa legal, né? Hoje foi um dia especial, a gente passou o dia aqui gravando o J17 Talks. E parece que uma conversa foi conectando com a outra, né? E vendo o Júnior encerrar falando sobre filosofia e espiritualidade na abertura e encerrando falando sobre a questão de crescimento além fronteiras, né? A gente quer ser o melhor no Sul, mas daí eu quase que cutuquei. Mas e o resto do mundo? Ele falou, mas a gente quer chegar na América Latina também. Casa muito do que a gente falou nessa manhã. Meu querido, muito obrigado pela aula que você nos deu, aula de empreendedorismo, de inspiração. Sucesso no teu projeto, sucesso no teu negócio. Suas considerações finais para a gente ir embora. Obrigado, pessoal. Eu agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui entre duas feras aí, né? Aula é vocês que dão, eu sou espectador. E muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha história, um pouco mais sobre a Opus, né, sobre a nosso propósito, né, os nossos valores. E me coloco à disposição aí sempre que quiserem bater um papo, estou disponível, vocês também. Ir lá, né, na Opus, lá conversar com a gente lá mais. Fantástico. A bancada do J17 Talks está sempre aberta para você. Desde que a gente sempre cumpra esse propósito, entregar formação relevante, focar nas pessoas, e isso comunga com os seus ideais. Nós queremos muitas vezes a Opus Tech aqui na nossa bancada, entregando lições de empreendedorismo, aspiracionais, inspiracionais e de humildade. Nós desejamos muito sucesso para você e para a Opus Tech, e logo, logo teremos aqui conteúdos conjuntos sendo desenvolvidos e vocês vão ouvir falar muito da Opus Tech e o J17. José Nascimento. Zé, muito obrigado. Júnior, muito obrigado. A você que está conosco, obrigado também. Contamos hoje a história do garoto que começou na área da tecnologia, fazendo lá a internet, um provedor lá nos prédios, e hoje tem uma empresa que é modelo e que só cresce, que é a Opus Tech. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, pessoal.